pastor Júlio Henrique. Nós estamos com o propósito, neste domingo, de iniciar o estudo do Evangelho segundo João. Então, a nossa escola bíblica dominical vai ter agora um momento de estudo do Evangelho segundo João. E sem mais demora, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho segundo João. Nós vamos ler no capítulo 1 os versículos 1, 14 e 18. Você pode acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua direção, pedimos que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, pedimos que o Senhor nos conduza neste estudo do Evangelho segundo João e que tudo venha redundar no louvor da glória do Senhor. Pai, visita este irmão, esta irmã, visita este lar, com tuas bênçãos enriquecedoras, que a tua luz, que a tua paz, que o teu amor sejam abundantemente derramados sobre estas vidas. Que o Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, continue com a Bíblia aberta no Evangelho de João. Nós vamos fazer então a introdução ao Evangelho segundo João. Fique tranquilo que nós vamos preparar um resumo e encaminhar para que você tenha aí no WhatsApp, para que você tenha acesso a tudo que eu vou falar aqui em nome do Senhor Jesus. Mas você também pegue um caderno, uma folha de papel, uma caneta, um lápis, para que você possa fazer as suas anotações. E se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição pelo WhatsApp ou, na medida do possível, quando nos encontrarmos, ou seja, por e-mail, enfim, temos vários meios de comunicação, inclusive o telefone. Tá bom? Então, a introdução ao Evangelho de João. Quando eu falo sobre o Evangelho de João, imediatamente vem à minha mente como seria estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para imaginar? Você já pensou sobre isto? Aqueles homens e aquelas mulheres do século I, lá na Palestina, uma cultura tão diferente, tão distante da nossa cultura brasileira do século XXI. Aquelas pessoas, elas tinham contato com o Senhor Jesus Cristo. Elas o ouviam ensinar e pregar com autoridade. Aquelas pessoas viram e ouviram palavras poderosas do Senhor Jesus. Ele pregava com muita autoridade. Elas testemunharam Jesus realizando sinais e prodígios, grandes milagres. As pessoas eram curadas, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam. Elas testemunharam o Senhor Jesus operando milagre sobre a morte. Mortos ressuscitaram. Jesus ainda tinha poder de andar sobre as águas, de repreender as tempestades e elas cessavam e se fazia bonança. Jesus enfrentava os líderes religiosos que estavam afastados dos caminhos de Deus. Jesus, ele alimentava os famintos. Ele sempre tinha uma palavra de vida, de esperança. E você já parou para pensar naquelas pessoas que tiveram o privilégio de ver Jesus pessoalmente,
de olhar nos olhos de Jesus, de tocar em suas vestes, de tocar em suas mãos poderosas, de abraçá-lo. Que grande privilégio! Outras pessoas ainda tiveram o privilégio de estar junto de Maria, de José, dos apóstolos, de ouvir histórias a respeito da vida, do ministério, as origens, os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele é Deus e ele veio a este mundo encarnado. Ele despiu-se de sua glória e nasceu de maneira muito humilde, de um jeito muito humilde. Ele nasceu numa manjedoura, lá em Belém da Judéia. Ele cresceu como qualquer outro menino. Dependia dos pais, Maria e José. Recebeu a educação num berço, na sua casa. Provavelmente aprendeu o ofício de seu pai, que muitos dizem que era carpinteiro. Ele aprendeu sobre o estilo de vida religioso judaico com seus pais. Até que por volta dos 30 anos de idade, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele foi batizado no Rio Jordão por João, chamado Batista. E depois foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado por Satanás, o nosso adversário. E ele sagrou-se vencedor. E venceu o diabo pelo poder da palavra de Deus. E aí, depois disso, na plenitude do Espírito Santo, Jesus Cristo iniciou seu ministério público, seu ministério terreno, lá na Palestina, lá em Israel, hoje Israel, um espaço pouco maior que nosso estado do Sergipe. Isso por volta lá do primeiro século, em meados do primeiro século. Irmãos, como é que nós sabemos a respeito das origens da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão aos céus do Senhor Jesus? Como é que sabemos que ele foi morto na cruz do Calvário, que multidões o seguiam, que ele tinha os apóstolos, que ele tinha os seguidores? Como é que sabemos os fatos a respeito da vida e da obra durante o ministério terreno de Jesus Cristo? Nós precisamos de provas. E primeiro nós pensamos nas provas testemunhais, aqueles que estiveram presentes e testemunharam sobre os eventos. Mas é claro que nós não temos pessoas ainda vivas daquela época. Não há uma longevidade desta maneira, pessoas com mais de 2000 anos de idade. Mas nós também podemos buscar provas documentais, registros históricos do nascimento, da vida, da obra, do ministério do Senhor Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, registros de pessoas que tiveram contato com Cristo ressurreto, com Jesus depois da morte e depois da ressurreição. E quando nós pensamos na biografia e em detalhes a respeito da vida e do ministério do Senhor Jesus, nós nos socorremos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E mais especialmente, quando queremos falar sobre Jesus naquele período que ele esteve lá na Palestina no primeiro século, no seu ministério terreno, nós lembramos dos evangelhos. E hoje nós vamos iniciar o estudo do quarto evangelho. A Bíblia Sagrada, Novo Testamento, a principal divisão da Bíblia Sagrada é Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos. A palavra dá a ideia de uma perspectiva ou visão em conjunto. Mateus, Marcos e Lucas têm uma visão, uma perspectiva aproximadamente semelhante a respeito dos fatos que envolvem nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto evangelho, ele é diferente. E nós vamos aprender com essa introdução ao Evangelho segundo João,
Quais são as singularidades, as peculiaridades? Qual é o autor, a data e o local em que foi escrito esse quarto evangelho? Nós vamos aprender também a respeito das características principais e dos propósitos deste evangelho segundo João. Tudo bem? Então você pode nos acompanhar, que vai ser uma grande bênção para a glória de Deus. Primeiro vamos tratar a respeito da autoria. Como é que nós sabemos que João, e que João é esse que escreveu o evangelho, o quarto evangelho? Um fato interessante é que os 4 evangelhos que estão na Bíblia Sagrada, que são palavra de Deus, são anônimos. Nós não temos nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem no quarto evangelho, nenhuma informação explícita, expressa, sobre o seu autor, sobre a autoria destes evangelhos. E ainda assim, diferente dos evangelhos apócrifos, aqueles que nós não sabemos quem são os verdadeiros autores, que foram escritos bem depois desses evangelhos aqui, dos evangelhos canônicos que estão na coleção de livros sagrados, os apócrifos, os seus autores usavam o nome de apóstolos e de outros seguidores do Senhor Jesus, para que desse um ar de autoridade, o reconhecimento da autoridade. Mas a Igreja de Cristo não reconheceu a inspiração desses evangelhos apócrifos. Por outro lado, os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia Sagrada, embora o anonimato da autoria, ainda assim a Igreja de Cristo reconheceu a autoridade, a inspiração, a inerrância, a necessidade, a suficiência destes escritos. Os evangelhos são palavra de Deus, são inspirados por Deus. E talvez até o anonimato do autor sirva até para favorecer o reconhecimento da inspiração, a autoridade daquele que escreveu o evangelho. Exatamente porque esse evangelho circulava na igreja, certo? E a igreja reconheceu a inspiração, portanto, provavelmente já sabia quem havia escrito esse evangelho e assim reconheceu a sua autoridade. Como é que nós descobrimos então que o autor do evangelho segundo João, do quarto evangelho, é João? E que João é esse? Nós temos evidências internas, quando nós lemos o evangelho, o quarto evangelho, nós temos alguns elementos que vão apontar para nós quem possivelmente é o autor deste evangelho, e nós também temos evidências externas que são os relatos dos pais da igreja, que é a tradição da igreja. A primeira evidência interna que eu quero apontar que o quarto evangelho veio da pena de João, é que o autor é claramente um judeu e possivelmente é um judeu palestino. Quando você lê o quarto evangelho, você percebe que o seu autor ele demonstra um estilo judaico. Ele demonstra que conhece os usos e costumes dos judeus. Ele conhece, por exemplo, os rituais de purificação, está em João 2,6. Ele conhece o mandamento do sábado, João 6,10, e tantos outros costumes, tantas outras práticas judaicas. O autor do quarto evangelho, ele também demonstra conhecer a geografia da Terra Santa de Jerusalém. Tudo isso são indicativos de que o autor do quarto evangelho era um judeu e possivelmente um judeu da Palestina. Um judeu porque ele sabia do que estava falando. E como depois nós vamos ver que esse evangelho ele foi destinado aos crentes da igreja de Éfeso, que era basicamente composta essa igreja de gentios, e portanto eles não conheciam os detalhes sobre os costumes e práticas, a religiosidade judaica, e nós vemos que o autor do quarto evangelho ele demonstra conhecer esses costumes judaicos. Então, o primeiro aspecto da evidência interna sobre a autoria do quarto evangelho é que o autor era um judeu palestino. Tudo bem?
outra coisa importante que nós devemos destacar quando nós lemos o quarto evangelho é que possivelmente quem escreveu o quarto evangelho foi uma testemunha ocular daquilo que ele narra. O próprio texto revela que esse autor ele demonstra muito conhecimento sobre os detalhes dos eventos, ele conhece com detalhes o tempo, até a hora ele cita, e também muitos fatos, muitos detalhes. Então, possivelmente o autor, além de judeu palestino, foi testemunha ocular dos fatos narrados. E ora, meus irmãos, os homens que mais tiveram contato, as grandes testemunhas oculares da vida e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, basicamente são os 12 apóstolos. Então, possivelmente, esse autor do quarto evangelho seja um dos 12, certo? Um dos 12, possivelmente. Por quê? Porque ele demonstra conhecer detalhes dos eventos, do tempo e das pessoas naquilo que ele narra. E o próprio texto do Evangelho segundo João, ou o quarto Evangelho, mostra que ele era uma testemunha daquilo que ele está narrando. Você pode ver isso em João 1,14, João 19,35 e também em João capítulo 21, versos 24 e 25. E dentro desses 12, você sabe que Jesus era acompanhado por multidões. Mas em meio à multidão, as multidões que acompanhavam Jesus, nós tínhamos seguidores de Cristo, discípulos mais achegados. Os 12 apóstolos certamente são os mais achegados a Jesus Cristo. E entre estes 12, 3 eram mais íntimos de Jesus Cristo, né? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E nós vemos na Bíblia três eventos que só esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, participaram, estavam presentes. Um deles é a ressurreição da filha de Jairo, que está registrado, por exemplo, em Marcos 5,37. Um grande milagre realizado, e esses 3, que são os mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, eles estavam presentes. Outro milagre, outro momento glorioso foi o episódio do Monte da Transfiguração de Jesus, registrado em Marcos capítulo 9, versículo 2. Pedro, Tiago e João estavam lá presentes. E eles também testemunharam o sofrimento do Senhor Jesus no Getsêmani, registro de Marcos 14, versículo 33. Então, o autor do quarto evangelho era um judeu palestino, testemunho ocular, e ele conhece muitos detalhes sobre a obra e o ministério de Jesus Cristo lá na Palestina. Possivelmente, então, ele era um dos 12 e, mais precisamente, ele era um dos 3, o que mostra a sua intimidade com Jesus Cristo. Mostra também o seu conhecimento de detalhes sobre os eventos que são narrados no quarto evangelho. A Bíblia mostra que o autor do quarto evangelho, ele foi um dos primeiros discípulos de Cristo. Isso está lá em João, capítulo 1, versículos 35 ao 40, e você combina aí com o texto de Marcos 1, 16 ao 20 e o versículo 29. Por esses textos, você entende que o autor do evangelho, do quarto evangelho, que nós conhecemos como Evangelho segundo João, ele foi um dos primeiros discípulos de Cristo. Portanto, o autor do quarto evangelho, ele viu a obra do Senhor Jesus, ele conheceu Jesus Cristo, ele teve contato com Jesus no momento da sua morte, ele viu Cristo ressurreto, e ele também proclamou que Jesus Cristo é exatamente o que Jesus reivindicava ser, isto é, Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, e portanto digno de adoração, de honra, de louvor e de glória. Aleluia. Esse era o Jesus que o autor do quarto evangelho acabou registrando e narrando aqui nos textos que nós vamos estudar. Em João 1,39, nós vemos também que o autor do quarto evangelho, antes de se tornar discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele era discípulo de João Batista. Depois você pode ler o texto.
Então nós aprendemos que o autor do quarto evangelho é um judeu palestino, ele também foi uma testemunha ocular, ele conhecia muitos detalhes sobre a vida, a obra, o ministério de Jesus, possivelmente um dos 12, mais precisamente um dos 3, ou Pedro, ou Tiago, ou João. E nós continuamos. O texto do evangelho mostra, do quarto evangelho, mostra que o autor refere-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Nós vemos isso, por exemplo, em João 13, 23, em João 19, 26, em João 20, versículos 2 e também no versículo 20. O discípulo a quem Jesus amava. Isso mostra ainda mais intimidade. Me parece que quando você lê o Evangelho segundo João, o quarto Evangelho, você, embora não tenha nenhum texto expresso dizendo quem é o autor deste evangelho, você observa que ele era um judeu palestino, você observa que ele também era uma testemunha ocular, portanto ele conhecia detalhes, mostra que ele tinha conhecimento sobre a pessoa, o ministério, sobre a obra de Jesus Cristo, e nós percebemos que ele era um amigo íntimo do Senhor Jesus, a ponto de referir-se a si mesmo como o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava, ou como está em João 21, 24, aquele que reclinou a cabeça, encostou a cabeça no peito do Senhor Jesus na ocasião da ceia. Você pode ver isso lá em João 21, 24. É interessante também ressaltar que todos os apóstolos são citados pelo nome no quarto evangelho, mas João e Tiago não têm referência desse nome, desses apóstolos, aqui neste evangelho. Talvez seja o motivo de uma certa humildade, talvez isso denote que todos já conheciam quem havia escrito a carta, a questão do reconhecimento da autoridade de quem escreveu. E finalmente, nós já limitamos aí a Pedro e Tiago, possivelmente. Tiago, ele foi morto antes da datação em que foi escrito esse evangelho. Então, sobra para nós quase que a certeza de que o autor do evangelho segundo João, de fato, é João. E que João é esse? Que João é o autor do quarto evangelho, que nós chamamos de Evangelho segundo João. João, filho de Zebedeu. Nós vemos em Marcos 1,20, é o apóstolo, né? Marcos 1,20, nós vemos do chamado, da vocação de Jesus a João. Ele estava com seu pai, que era um próspero pescador, porque ele tinha até empregados. Então, olha aí as origens do autor do quarto evangelho. João é filho de Zebedeu, possivelmente um pescador próspero, e ele também é filho de Salomé. Olha aí uma questão interessante, ele é filho de Salomé. Não está muito claro isso na Bíblia. Você precisa combinar os textos de Marcos 16, 1 e 2, anote aí para você estudar depois. Marcos 16, 1 e 2, e o texto de Mateus 27, 56. Você vai perceber que as mulheres que estavam aos pés da cruz, no momento da crucifixão de Jesus, você vai perceber que uma delas era a mãe de João e, portanto, também de Tiago, seu irmão. E aí eu já adiantei, João, filho de Zebedeu, filho de Salomé e irmão de Tiago. Nós vemos isso em Marcos 1,19. Então, olha só as origens do autor do quarto evangelho. João, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago. É o apóstolo João. É possível que João seja primo, ou era primo de Jesus Cristo. Por quê? Porque há uma evidência na Bíblia Sagrada, lá no texto de Mateus 27, 56. Você combina aí com o Evangelho de João 19, 25, Mateus 27, 56 e João 19 e 25, dá a impressão, é possível que Salomé, mãe de João, seja irmã da Virgem Maria, de Maria, mãe de Jesus. Então,
talvez João, o apóstolo João, ele era primo de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Jesus chamou Tiago e João. Tiago provavelmente era mais velho que João, porque o nome dele sempre aparece antes de João. Então Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão, Boanerges. Isso está lá em Marcos 3,17 e também texto paralelo em Lucas 9,4. Por quê? Jesus e seus discípulos buscavam uma pousada e uma vila de samaritanos recusou. Então eles não demonstraram hospitalidade. Sabe o que João e o seu irmão Tiago propuseram? Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Isso demonstra um pouquinho da impetuosidade do apóstolo João. Outra coisa importante a respeito do apóstolo João, filho de Zebedeu, de Salomé, irmão de Tiago, João o apóstolo, é o autor do quarto evangelho. Ele foi o único apóstolo que permaneceu aos pés da cruz. Depois que Jesus foi preso, todos os apóstolos se acovardaram, se esconderam com medo. Pedro e João foram até aquele lugar onde Jesus estava sendo julgado, né? Onde ele estava preso. Pedro ainda negou o Senhor Jesus e fugiu. O único que permaneceu ali e que depois acompanhou Maria, mãe de Jesus, e as outras mulheres ali aos pés da cruz, foi o apóstolo João, o autor do quarto evangelho. Ele permaneceu aos pés da cruz e está lá no texto de João 19, 25. João 19, 25. Em João 20, versículo 8, nós vemos que João entrou no túmulo de Jesus após a ressurreição. Quando chega a informação que o corpo de Jesus havia desaparecido, Pedro começa a correr em direção ao sepulcro. João, ele sai depois, mas ele era mais jovem, tinha mais vigor, ele chega primeiro e ele é o primeiro a entrar, antes de Pedro, né, no sepulcro e observar que o corpo não estava mais lá. Isso está em João 20, versículo 8. E outro aspecto é que após a ressurreição de Cristo, um dos pilares da igreja em Jerusalém, e a igreja em Jerusalém foi a igreja mais importante por um bom tempo, até ser superada pela igreja de Antioquia da Síria, aquela igreja missionária que levantou o apóstolo Paulo, né? Então, um dos pilares foi o apóstolo João. Isso está em Atos 15, versículo 6 e também Gálatas 2, versículo 9. O apóstolo João, o João, o filho de Zebedeu, ele morou em Éfeso por muitos anos. Houve aquele momento que ele foi preso e conduzido à ilha de Patmos. Ali ele escreveu a carta do Apocalipse, a Revelação, mas ele volta para Éfeso e a morte dele ocorre por volta do ano 98. E segundo a tradição da igreja, João, filho de Zebedeu, o apóstolo João, escreveu o quarto evangelho na cidade de Éfeso. Éfeso, ali aquela cidade que era a capital da província da Ásia Menor. Éfeso, cuja igreja foi ali plantada pelo apóstolo Paulo. Foi, segundo a tradição, o único dos apóstolos a morrer de morte natural. Ele não foi martirizado, embora tenha sofrido um bocado, perseguido demais por conta da fé e da obediência a Jesus Cristo. E além do Evangelho segundo João, o autor do quarto Evangelho também tem as 3 epístolas de João e o livro, a carta do Apocalipse. Então essas são as evidências internas. Quando nós lemos o texto do quarto Evangelho, nós chegamos a uma conclusão, eu diria até que a convicção de que seu autor é o apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. E com relação à evidência externa, o que nós sabemos é que a tradição da igreja confirma que João, o apóstolo, é o autor deste quarto evangelho. Olha só, eu posso citar aqui o nome de alguns pais da igreja, que são aquelas autoridades da igreja primitiva.
inclusive grandes teólogos, né? Lá no século III nós temos o Clemente de Alexandria e também Orígenes. E o Clemente de Alexandria foi professor de Orígenes. Esses dois, lá no século III, reconheciam que a autoria joanina, ou seja, que João foi o autor do quarto evangelho. No século IV, Tertuliano, Irineu, Eusébio, são muitos os pais da igreja que reconhecem, ou seja, a tradição da igreja, os pais da igreja reconhecem a autoria joanina do quarto evangelho. A respeito da data em que foi escrito, existe um debate sobre a data, se é posterior já no segundo século, ou se é um pouco antes, até o final do primeiro século, mas nós temos uma descoberta importante que vai fazer toda a diferença. Foi descoberto um fragmento de um códice. O que é um códice? O códice ou códex é bem parecido com o livro que nós conhecemos hoje, tem folhas e páginas. Então foi descoberto só um fragmento, não é todo, é um fragmento, um pedaço de um códice em papiro. O papiro, você deve se lembrar, é aquele material, o papiro é o material de origem vegetal. Esse é o papiro. Então esse fragmento descoberto de um códice em papiro é um fragmento do Evangelho segundo João, no capítulo 18, e ele foi descoberto no Egito. No Egito. Olha só a distância do Egito até Éfeso, que é onde se supõe que o local onde foi escrito o Evangelho. Éfeso é atualmente ali a região mais ou menos ali onde está a Turquia. São 1.411 quilômetros, isso se for numa linha reta, rota aérea, né? Se você pegar um avião. Hoje de avião não deve dar mais de 3 horas e meia. Né? Mas imagina naquela época, o primeiro século, né? Foi descoberto então um fragmento que foi datado com toda a técnica, irmãos. Foi datado da primeira metade do segundo século, aproximadamente 130 depois de Cristo. Olha só, nós temos um fragmento do Evangelho de João, capítulo 18, descoberto no Egito, portanto, a 1.411 quilômetros de Éfeso, onde foi escrito esse Evangelho. E ele foi datado de 130. Se ele foi datado de 130, raciocine comigo. Ele teve que circular ali de Éfeso, pelas igrejas ali próximo do Mediterrâneo, e até chegar ao Egito, ou seja, primeiro circulou nas igrejas ali próximo do Mediterrâneo, depois teve que circular até o Egito. E para chegar até o Egito não tinha avião não, então era de navio. Imagina o tempo que ia demorar. Se esse fragmento foi encontrado no Egito, datado de 130 depois de Cristo, certamente a datação do quarto evangelho, do Evangelho segundo João, ela é bem anterior. É por isso que muitos estudiosos, eles dizem que o Evangelho segundo João, ele é datado entre 60, 70, 80, vamos dizer aí, entre 80 e 98 depois de Cristo. 98 depois de Cristo, a morte de João. Então fica nesse período. Nós não sabemos exatamente, provavelmente foi depois com certeza, né? Ele foi depois da destruição de Jerusalém, não é nem citado no Evangelho, que foi em 70 depois de Cristo, o general Tito, né? Então nós temos aí entre 80 e 90, entre 80 e 100 depois de Cristo. É aí que foi escrito esse Evangelho. Se você tiver curiosidade e quiser pesquisar na internet, esse fragmento ele é conhecido como Papiro 52 e ele está hoje na biblioteca da Universidade de John Highlands, em Manchester, na Inglaterra. Se você quiser pesquisar, você tem a oportunidade. E é interessante ainda que esse fragmento é o mais antigo fragmento de qualquer porção do Novo Testamento. Que maravilha, né, irmãos? Os registros históricos comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Pela fé nós já cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas nós temos ainda a confirmação da autenticidade
da autoridade das Escrituras. As pessoas podem até rejeitar a autoridade, mas a autenticidade não. É o livro antigo mais bem atestado ou autenticado que existe. Não há nenhum outro livro antigo como a Bíblia Sagrada e principalmente o Novo Testamento. Fala-se em mais de 5.000 manuscritos e muitos datados até do primeiro e segundo século, ou seja, muito próximo de quando foram escritos pelos seus escritores, seus autores, aquilo que nós chamamos de autógrafos, né? Isso é muito importante. E você precisa guardar que o Evangelho segundo João, o quarto Evangelho, ele foi o último Evangelho a ser escrito, o que nos dá a impressão de que João já conhecia os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Provavelmente João leu esses Evangelhos. E isso vai influenciá-lo certamente, além da inspiração do Espírito Santo, a escrever o Evangelho e da maneira como foi escrita. E o local nós já falamos, onde foi escrito, nós já falamos sobre a autoria, João, o apóstolo, filho de Zebedeu, a data no primeiro século, até o final do primeiro século, e o local nós já falamos é a cidade de Éfeso, capital da província da Ásia Menor, né? Hoje é a Turquia, lá em Éfeso hoje é a Turquia. E nós compreendemos aí que foi cerca de 60 anos depois dos acontecimentos que são narrados, registrados aqui, é que foi escrito o Evangelho. Então, agora eu queria falar com os irmãos a respeito dos destinatários. Para quem foram escritos este texto, esse Evangelho segundo João? E depois eu vou falar sobre os propósitos. Bom, fica muito claro que, especificamente, os destinatários primários desse quarto evangelho foram os crentes de Éfeso. Nós já falamos aqui, foi escrito em Éfeso, era uma carta para circular ali na igreja de Éfeso, atual Turquia. Aquela igreja era composta, na sua maioria, por gentios. Nós já falamos que o autor era um judeu palestino, conhecia sobre os costumes e práticas, os usos e costumes judaicos, e isso facilitou a tal ponto de ele poder explicar as questões relacionadas às práticas judaicas para os gentios. Embora também na igreja de Éfeso existiam também judeus, tudo bem? Mas é claro, quando nós olhamos para o Evangelho segundo João, nós observamos claramente que é um texto voltado para a gente, para pessoas de todos os povos, raças, línguas, todas as nações. Ele tem um fundo, ele tem um caráter evangelístico muito forte. Por mais que o Evangelho segundo João, ele não é muito fácil. Não adianta dizer que é um evangelho fácil. Por quê? Porque ele é teológico. Ele tem uma profundidade de pensamento teológico, né? Mas ao mesmo tempo, e daí deve ser aquilo que o eleva como um evangelho, um texto extremamente evangelístico, além da profundidade do pensamento teológico, que essa é a questão da dificuldade, né? Mas nós temos uma simplicidade verbal. Nós temos um vocabulário mais simples do Novo Testamento. Eu vou dar só um exemplo aqui, você vai se lembrar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é conhecido desde as criancinhas que começam a frequentar a escola bíblica dominical até os mais idosos, os anciãos da igreja. Todo mundo conhece esse texto. E talvez seja o texto, João 3,16, mais citado e pregado no mundo todo. Então nós vemos esse paradoxo, ao mesmo tempo, na profundidade de pensamento teológico, né? Nós temos ao mesmo tempo a simplicidade verbal, o que leva esse evangelho segundo João a um texto escritos importantíssimos do ponto de vista evangelístico. Com relação aos propósitos, diferente dos outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas,
onde você não tem muito claramente, pelo menos não assim expressamente, explicitamente, o propósito principal dos evangelhos, aqui no Evangelho segundo João, precisamente em João capítulo 20, versículos 30 e 31, o autor, João o apóstolo, ele mostra claramente o tema principal, o objetivo ou o propósito principal desse quarto evangelho. Mas não são, antes de eu falar sobre esse propósito principal, eu queria falar sobre propósitos secundários que são observados no quarto evangelho. Primeiro, o caráter complementar aos sinóticos. Ou seja, nós já vimos então que o Evangelho segundo João, o quarto evangelho, ele foi o último evangelho a ser escrito. O que indica que possivelmente João, o apóstolo, já havia lido, já conhecia os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, os evangelhos sinóticos. E não por acaso, por que eu digo que ele é complementar aos sinóticos? Exatamente porque 90%, aproximadamente 90%, talvez um pouquinho mais, do conteúdo do quarto evangelho, do evangelho segundo João, é exclusivo. Ele não consta dos textos dos evangelhos sinóticos. Ou seja, grande parte do conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas não estão presentes no Evangelho de João. 90% aproximadamente é exclusivo do quarto Evangelho. Então mostra um caráter complementar aos sinóticos. E ao mesmo tempo, nós não verificamos nenhuma contradição. Não há conflitos entre os evangelhos sinóticos e o quarto evangelho. Pelo contrário, existe uma harmonia. E o Evangelho segundo João, ele vem complementar os evangelhos sinóticos. Tudo bem? Outro propósito secundário, o Evangelho segundo João, ele veio combater algumas noções erradas, erros teológicos sobre João Batista. Nós temos lá no livro de Atos dos Apóstolos, um momento que o apóstolo Paulo chega e verifica que havia alguns irmãos, seguidores de Cristo, que haviam sido batizados em nome de João Batista, o batismo de João Batista, mas ainda não haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então havia uma confusão. Então, João, o apóstolo, o autor do quarto evangelho, ele vai trazer esclarecimentos para dirimir e dissipar esse erro, dúvidas a respeito desse erro teológico. O Evangelho, segundo João, mostra claramente quem é Jesus Cristo e quem é João Batista, e os diferencia. Um era o precursor, foi o último profeta do Antigo Testamento, e Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus. Então tem diferença, inclusive, no batismo. O batismo em nome do Senhor Jesus é uma coisa, o batismo de João Batista é outra coisa. Também veio combater, não é só erros teológicos não, veio combater uma heresia, a heresia de Cerinto. Quem era Cerinto? Cerinto, ele vivia, era contemporâneo lá da época do apóstolo João, e ele começou a divulgar alguns ensinos heréticos. Ele dizia que Jesus, ele nunca foi Deus. Jesus era totalmente humano. Então, Maria e José tiveram relações sexuais e Jesus era o fruto do relacionamento sexual entre Maria e José, sem qualquer interferência, sem qualquer ação sobrenatural de Deus, sem qualquer menção a essa concepção miraculosa de Jesus. Seria uma concepção natural, embora Cerinto reconhecia que Jesus era um homem espiritual, um homem diferenciado. E por ocasião do batismo de Jesus lá no Rio Jordão, foi neste momento, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce como em forma de pomba, né? Ele diz que foi nesse momento que Jesus recebeu Cristo. Ou seja, Jesus, ele era diferente de Cristo. E Cristo acabou habitando em Jesus por um período durante seu ministério terreno e deixou o corpo de Jesus, Cristo deixou o corpo de Jesus antes de Jesus começar a paixão, o sofrimento, inclusive a cruz. Portanto, Cristo não morreu na cruz
mas quem morreu foi o ser humano Jesus. Esta heresia estava perturbando a paz, a harmonia e no seio da igreja, né? Isso preocupou o apóstolo João e ele escreveu aos crentes de Éfeso contra esta heresia de Cerinto, né? Para ficar claro a respeito dos ensinos do Evangelho de João sobre a natureza de Jesus, você precisa lembrar que Jesus é Deus homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E o texto do Evangelho segundo João, ele traz referências que vão confirmar e corroborar tanto a humanidade quanto a divindade. Eu quero citar aqui para vocês alguns textos, algumas referências bíblicas. Com respeito à humanidade de Jesus, e o verbo se fez carne, João 1,14. Cansado da viagem, João 4,6. Dá-me de beber, João 4,7. Jesus chorou, João 11,35. Está angustiada a minha alma, João 12,27. Então, a humanidade de Jesus, esses textos, eles comprovam a humanidade de Jesus. Jesus, ele tinha um corpo, Jesus ficava cansado, Jesus tinha sede, Jesus chorou, Jesus ficava angustiado. São características de um ser humano. Com relação à divindade de Jesus, nós temos referências bíblicas aqui no Evangelho segundo João que confirmam a divindade de Jesus. O verbo era Deus, João 1:1. Antes que Abraão existisse, eu sou, João 8:58, a pré-existência de Jesus, a eternidade. Eu e o Pai somos um, João 10:30. Quem me vê a mim, vê o Pai, João 14:9. O Pai aqui é Deus Pai. Senhor meu e Deus meu, João 20:28. Aqui, o apóstolo Tomé, ele vê Jesus, ele vê as marcas nas mãos de Jesus, ele vê a marca ao lado de Jesus da lança e ele adora Jesus. Jesus não rejeitou a adoração. Jesus, ele não rejeitando a adoração, ele se fez Deus. Aqui são textos que comprovam a divindade de Jesus Cristo. E depois de falar sobre esses propósitos secundários do Evangelho segundo João, o quarto Evangelho, que é o caráter complementar aos sinóticos, é o combate às noções erradas sobre João Batista, no erro teológico, é o combate à heresia de Cerinto, nós vemos agora finalmente o texto de João 20:30-31, que fala sobre o propósito principal da publicação, da escritura desse quarto Evangelho. O quarto evangelho, então, é o único entre os evangelhos que traz claramente a sua declaração de propósito. Diz assim João 20:30-31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Eu quero destacar aqui desse texto, eu li em outra versão, não foi na NVI, nós estamos habituados agora com a tradução Nova Versão Internacional, NVI, eu li numa versão mais antiga, mas eu quero destacar nesse texto que eu acabei de ler, de João 20:30-31, 3 palavras: sinais, creiam e vida. O que são esses sinais? Os sinais são os milagres. Portanto, os milagres que Jesus realizou e que foram registrados no Evangelho segundo João servem exatamente para confirmar a identidade messiânica, a messianidade e a divindade de Jesus Cristo. Mostrar o poder de Cristo, mostrar a sua divindade. Por isso que está falando aqui sobre os sinais. O creiam, esse verbo, palavras correlatas, creiam em palavras correlatas, aparece no Evangelho segundo João 98 vezes. Então, esse crer aqui, ele faz menção ao confiar, ao acreditar, é uma menção à fé. E assim, a entrega total, é uma menção, de certa forma, a uma entrega total a Cristo e o entendimento do que é ser igreja. Esse evangelho ele trata a respeito desse tema, tudo bem? E finalmente a palavra vida. Vida é o resultado da obra de Jesus na vida
do pecador arrependido. É a vida eterna, é a vida espiritual, é a salvação eterna. É isso que acontece com aquele que crê. Ele vê os sinais, ele conhece os sinais, ele então crê e assim ele tem vida eterna. Portanto, nós temos que o propósito principal do Evangelho segundo João tem um caráter apologético, principalmente um caráter apologético, teológico e um caráter evangelístico. O objetivo do quarto evangelho é levar os leitores a crer ou fortalecê-los na fé em Cristo. Isso aqui que é apologética. Apologética quer dizer defesa da fé cristã. E defesa contra o quê? Contra erros, contra heresias, para que o crente permaneça firme na fé em Cristo, para que os crentes sejam confirmados na doutrina que receberam. E finalmente, eu quero falar sobre as características do quarto evangelho, do Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João ele tem 21 capítulos. Ele descreve o ministério de Cristo principalmente na Judéia. Diferente dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas descreve o ministério de Jesus principalmente na Galileia. Embora em João 4, 1 ao 42, nós temos aquela passagem de Jesus pela Samaria. Ele fala até com a mulher samaritana. Mas basicamente é o ministério de Cristo na Judéia. Para você se lembrar sobre a geografia bíblica da Terra Santa, a Judéia ela ficava na parte sul, no lado no oeste nós tínhamos o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, no leste nós tínhamos Decápolis, né? E ao norte nós tínhamos Galileia. E entre a Judéia e a Galileia nós tínhamos a Samaria. Você lembra? Eles tinham problemas, os judeus tinham problemas com os samaritanos, então eles preferiam passar por Decápolis, faziam uma grande volta para chegar da Judéia, onde você tinha Belém, Betânia, onde você tinha Jerusalém, para chegar na Galileia. A Galileia é o território, o espaço geográfico onde Jesus, o seu ministério terreno, é mais apontado lá nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Agora, no Evangelho segundo João, o autor ele fala principalmente do ministério de Jesus na Judéia. Tudo bem? Ok. O Evangelho segundo João, ele é mais preciso com relação a tempo e local que os evangelhos sinóticos. Isso é muito importante. O ensino de Cristo, ele predomina. Mas veja que lá nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ensinava muito por meio de parábolas. Você se lembra? A parábola do semeador, eram parábolas. Jesus ensinava muito por meio de parábolas nos evangelhos sinóticos. No Evangelho segundo João, no quarto Evangelho, Jesus entendeu ser mais apropriado falar com os judeus da Judéia, os líderes religiosos, com as pessoas da Judéia, através de discursos mais elaborados. E eu até separei aqui, nós temos no Evangelho segundo João 4 longos discursos. Jesus fala como o pão da vida, João 6, 22 ao 40, a luz do mundo, João 8, 12 ao 20, o discurso do bom pastor, João 10, 1 ao 18, e o discurso no cenáculo, que vai dos capítulos 14 até o 16, 3 capítulos, 14, 15 e 16. Esses são 4 longos discursos registrados no Evangelho segundo João. Pão da vida, luz do mundo, bom pastor e o discurso no cenáculo. E além dos discursos, são relevantes também diálogos notáveis que o Senhor Jesus travou ou tratou com algumas pessoas que conduziram muitas pessoas à fé em Cristo. Eu separei aqui o diálogo com os primeiros discípulos, está em João 1, 35 ao 51. O diálogo com Nicodemos, João 3, 1 ao 15. O diálogo com a mulher samaritana, João 4, 1 ao 30. O diálogo com o cego de nascença, em João 9, 1 ao 12, e também com a família de Lázaro, João 11, 1 ao 45. Eu tenho certeza que ao longo do trimestre nós vamos estudar todos esses textos com mais propriedade, com mais profundidade.
Outro aspecto, outra característica importante sobre o Evangelho segundo João é que ele é singular, ele é peculiar, principalmente de acordo com o seu propósito de fazer com que os leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e aqueles que creem que eles tenham a vida eterna, né? Cerca de 90% é exclusivo, como eu já falei anteriormente, né? Só tem aqui no Evangelho segundo João, não repete lá nos demais evangelhos. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que tem perspectivas parecentes e até textos ipsis literi são repetidos entre os evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos. Você quer estudar nos evangelhos a respeito do Espírito Santo? O Evangelho segundo João, quarto Evangelho, é o que mais trata a respeito do Espírito Santo, mais do que em todos os sinóticos juntos. Se você juntar tudo que Mateus, Marcos e Lucas ensina sobre o Espírito Santo, ainda não alcança todo o ensinamento de pneumatologia sobre o Espírito Santo, doutrina, o estudo sobre o Espírito Santo no Evangelho segundo João. Eu destaco ainda a ênfase que o Evangelho segundo João dá à prática devocional e também à teologia. Então você quer estudar teologia, você quer se aprofundar em doutrinas importantes, João tem pensamentos em profundidade a respeito de teologia, teológicos. Principalmente a divindade de Jesus, a expiação, a questão do amor ao próximo e tantos outros assuntos importantes na teologia. E também prática devocional, seus momentos com Deus, aquele momento que você fecha a porta do seu quarto e ora e fala com Deus e ouve o Senhor através da sua palavra. O Evangelho de João é precioso para a prática devocional. E eu destaco aqui também a questão do número 7. Você deve se lembrar que na Bíblia Sagrada, o número 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude, né? No quarto evangelho, nós temos 7 sinais de Cristo, 7 testemunhos de Cristo e 7 reivindicações de Cristo, ou 7 eu sou. Eu vou mostrar para você esses 7 que ele aparece aqui no Evangelho segundo João, para ficar mais claro. Quando eu digo 7 sinais de Cristo, quando eu falar em sinais no Evangelho segundo João, os sinais são milagres. E os milagres são necessários, foram registrados exatamente para que os cristãos acreditassem, confiassem, depositassem sua fé em Cristo, na sua identidade, na sua messianidade, na sua divindade, né? Então muitos creram e foram salvos porque testemunharam, viram estes milagres, né? Embora nós saibamos que nem sempre o Evangelho vem para salvação, às vezes é para condenação. Quando a pessoa definitivamente rejeita ao Senhor Jesus, ela então, além de não crer, ela também permanece condenada, né? Então, eu vou citar aqui os 7 milagres. Transformação da água em vinho, está em João 2, 1 ao 11, que demonstra o poder de Jesus sobre elementos naturais. Em João 4, 46 ao 54, a cura do filho de um oficial, de um nobre, que mostra o poder de Jesus sobre a doença, apesar da distância. João 5, 1 ao 9, a cura de um homem paralítico, é o poder de Jesus sobre a doença, apesar do tempo, muito tempo paralítico, e Jesus o curou. João 6, 1 ao 14, Jesus alimentou 5.000 pessoas, mostra Jesus como o Deus provedor, o que satisfaz as necessidades. Que poder maravilhoso de Jesus. João 6, 16 ao 21 mostra Jesus andando sobre as águas, mostra o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sobre as leis da física, as leis da natureza. João 9, 1 ao 12, a cura do cego de nascença, é o poder de Jesus sobre a doença, apesar da dificuldade. E João 11, 1 ao 46, a ressurreição de Lázaro, a vitória sobre a morte, o poder do Senhor sobre a morte. De todos esses milagres, 5 desses milagres são registrados somente aqui no Evangelho segundo João, que é a transformação de água em vinho, cura do filho de um nobre, de um oficial,
cura de um homem paralítico, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Esses milagres são registrados somente aqui. E tem outros que aí a alimentação dos 5.000 e andando sobre as águas nós vemos em outros evangelhos também. Então, esses 5 milagres não foram registrados no sinótico, mas somente aqui no evangelho segundo João. Quando eu falei sobre os 7 testemunhos de Cristo, olha lá o número 7 da plenitude e da perfeição. Os 7 testemunhos de Cristo mostra passagens que foram registradas, mostrando personagens diferentes falando sobre a identidade de Cristo, principalmente a sua divindade, a sua messianidade. Jesus o Messias, o Cristo. Né? João 1,34, João Batista, primo de Jesus, ele cita que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. André diz, achamos o Messias, em João 1,41. Natanael diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, João 1,49. Pedro diz, tu és o Santo de Deus, João 6,69. Marta diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, João 11,27. Tomé diz em João 20,28, Senhor meu e Deus meu, ele adora ao Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho. E João, que é o autor do 4º Evangelho, em 20:31, diz, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E sobre os 7 eu sou, o eu sou, do grego é ego eimi, faz menção, você deve se lembrar, que Deus se apresentou a Israel, esse nome da aliança, como o eu sou. E Jesus, 7 vezes é registrado aqui no Evangelho segundo João, que Jesus é o eu sou. Então Cristo reivindicava a sua divindade. E isto mostra que Jesus tinha plena consciência de quem ele era e qual era a obra que havia sido convocado ou comissionado a realizar. Né? Jesus é Deus e ele sabia, ele tinha autoconsciência disso. João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10, 7 e 9, eu sou a porta. João 10, 11 e 14, eu sou o bom pastor. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Meus irmãos, eu faço uma conclusão. Já no prólogo, que é o comecinho ali, João 1, que nós lemos, nós vemos que no Evangelho, no prólogo do Evangelho segundo João, Jesus é a palavra eterna. Jesus é a autorrevelação de Deus. No Jesus visível, o Deus invisível é revelado. Glória a Deus. João registra muito do que não é encontrado nos sinóticos. Ele enfatiza a divindade de Jesus e ele lida com os significados dos acontecimentos. Ele não simplesmente se limita a relatar os acontecimentos. João, o apóstolo, autor do 4º Evangelho, do Evangelho segundo João, ele trata sobre os significados. Lembra do pensamento em profundidade, apesar de uma linguagem simples, a simplicidade verbal. O 4º Evangelho ele é peculiar, ele é singular, ele enfatiza Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para a salvação deste. Louvado seja Deus por isso. É um evangelho muito rico, é uma palavra poderosa. E ele foi escrito exatamente para produzir fé em Jesus, o Filho de Deus. E, portanto, para fortalecer os cristãos e para salvar os perdidos. Esse estudo há de fortalecer nossas vidas, de fortalecer, de tornar a nossa fé mais robusta. Por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vemos tantos milagres realizados por Jesus. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pelo Evangelho segundo João, nós podemos ouvir a voz
do Senhor Jesus. Nós podemos conhecer a Jesus Cristo e o próprio coração de Deus. Meus irmãos, não seja negligente com o estudo da palavra do Senhor. Nós temos a oportunidade, o privilégio e também a responsabilidade de conhecermos mais a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não é só uma obrigação para todo cristão, para todo crente. Isso é uma grande bênção nas nossas vidas. Você vai crescer espiritualmente, vai amadurecer na fé e você vai ser fortalecido para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estudarmos o Evangelho segundo João. Espero em Cristo e para a glória de Deus que você tenha sido edificado. E eu quero encerrar com mais uma oração. Vamos orar juntos? Nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado. Muito obrigado pelo Evangelho segundo João. Muito obrigado pelo Evangelho que são as boas novas. Obrigado porque nós somos fortalecidos quando meditamos nas Tuas promessas, quando meditamos na pessoa e na obra, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Senhor não só fez através de Cristo paz com Deus, nós temos paz com Deus, mas em Cristo o Senhor ainda nos concede a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Em tempos tão difíceis, em tempos de incerteza, em tempos de dificuldades, Pai, nós temos esperança. O Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança, a esperança da glória. Nós sabemos que o nosso tempo aqui na terra é muito breve, a nossa vida é muito frágil, mas nós temos um tesouro a ser desfrutado, principalmente no porvir, na eternidade futura, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos confortado, o Senhor tem consolado o seu povo, e nós suplicamos a Ti que possamos compartilhar do Evangelho, das boas novas. Ó Deus, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos. Há muitas pessoas aflitas, há muitas pessoas angustiadas, pessoas desesperadas, pessoas que estão pensando em dar cabo da própria vida, pessoas que estão numa tristeza profunda, uma depressão, uma melancolia, pessoas que estão perdendo aquilo que conquistaram com Tua bênção, do ponto de vista econômico, perderam os seus empregos, não tem mais uma renda, pessoas que têm perdido entes queridos, pessoas têm morrido, pessoas acometidas de grave enfermidade, de doenças. Meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia. Nós suplicamos a Ti que o Senhor nos guarde e nos ajude, e que o Senhor nos fortaleça em Cristo Jesus. E concede-nos também a graça, ó Deus, de sermos instrumentos, de modo que nas Tuas mãos possamos levar uma palavra de vida, de fé, de esperança, que possamos levar o alento, que possamos levar o descanso, compartilhando daquilo que o Senhor fez por nós, das Tuas promessas e daquilo que o Senhor pode fazer, porque Tu és o Todo-Poderoso. Como é bom saber que o Senhor Jesus é o Deus Criador, infinito em poder, infinito em sabedoria, infinito em bondade. Nós aguardamos a Tua vinda ansiosamente, Senhor Jesus, e até lá pedimos que o Senhor nos faça cheios do Espírito Santo, que sejamos Teus imitadores e andemos em santidade e obediência para a glória e louvor do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.